Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um lindo trabalho em que a Casa de Caridade José de Mococa nos apresenta com bastante amor, carinho e luz. Já estamos quase no final do nosso ano de 2021, né? Estamos aí, conseguimos com a graça de Deus Jesus estarmos vencendo as escabrosidades, os momentos de dificuldade, as nossas vicissitudes, através das preces, através das orações, através das vibrações, através da bondade infinita de Jesus. Então não podemos hoje, de forma alguma, estarmos aqui reclamando, maldizendo, mas sempre agradecendo, como nos diz Paulo. Agradeça sempre por tudo. Agradeça pelas dores, agradeça pelas aflições, agradeça pelas bênçãos, porque elas vos farão mais fortes. Elas vos farão progredir, elas vos farão caminhar, elas vos farão evoluir. E essa é uma grande verdade. Vamos estar buscando hoje, vamos estar hoje sendo agraciados por esses espíritos amigos que sempre nos favorecem com todo esse amor e todo esse carinho, nos dando lindas oportunidades. Porque quem nos dá a oportunidade, em primeiro lugar, é Deus, porque exteriorizou a sua vida, a nossa vida através deste. Somos centelhas divinas do Criador, somos vidas derivadas da vida de Deus. E se somos vidas derivadas da vida de Deus, temos que estar então vivendo como deuses. Deuses com D minúsculo, como nos dizia Jesus. Deuses para a ascensão pela eternidade, como seres que o somos, seres perfectíveis. Então hoje estamos tendo a oportunidade de estarmos juntos, né? Uma reunião de quarta-feira, à noite aqui, 20 horas. Então vamos aproveitar este instante para que possamos aproveitar o máximo possível. E gente, hoje eu estava até brincando com o Robson até falou assim, você está precisando de carinho, né? De estar carente. Aí eu brinquei com ele, porque eu falei assim, que hoje não tinha ninguém, então vamos fazer, quem vai fazer a palestra sou eu, né, Robson? E a gente gosta de brincar um com o outro, claro. Então ele falou isso daí, e é verdade, né, gente? A gente tem que aproveitar, fazer, buscar sempre algo para que estejamos fazendo dentro da casa espírita. Não importa o que seja, pegamos uma vassourinha, vamos varrer, vamos fazer cursos para dar passes, vamos fazer os cursos de médiuns, vamos fazer trabalhos assistenciais, como a gente estava conversando hoje, né? Em qualquer lugar que o seja, independente de onde seja, porque fora da caridade não há salvação. Então precisamos trabalhar, precisamos ajudar, é isso? E vamos lá, gente, quem vai fazer a palestra então sou eu, né? Eu me locomovo até ali, Robson. Falar sobre Jesus é algo muito divino, é algo assim muito maravilhoso, eu acho, na minha opinião. Só que é algo complexo também, em questão de aprendizado, em questão de ensino, né? Em questão de entendermos as nossas inferioridades. Sabemos ainda que somos tão pequenos, falar de um ser tão grande, tão maravilhoso, tão gigantesco como o Mestre Jesus. Mas o que nos alegra é lembrar sempre que ele nos disse, né? Que nós podemos tanto quanto ele. Então, para sermos tanto quanto ele, precisamos um dia começar. Então estamos aqui, né? Temos várias palestras sendo feitas sobre Jesus. Cada um tem um raciocínio diferenciado, vê sobre um prisma diferente. E é isso que é bonito, é isso que traz a doutrina nessa sua beleza, né? Que traz essa propriedade da doutrina espírita, desde que, claro, falemos com propriedade em cima dos preceitos de Allan Kardec, dos preceitos do Evangelho, né? Do Evangelho de Jesus. E estamos dentro de uma casa espírita, então temos que fazer isso, temos que buscar isso. E eu procurei, sendo sincero para vocês, vários assuntos para falar sobre Jesus. Muitos assuntos, mas diversos mesmos, e todos eles se remetem àquilo que já sabemos, a coisas gloriosas, coisas maravilhosas, a palavras benditas, a processos de luz e de paz. Só que o que me chamou a atenção foi uma lição chamada A Manjedoura, do nosso amigo querido Emmanuel, nosso grande mentor espiritual de Chico Xavier, né? E esta lição, que está no Coletânea do Além, no capítulo 70, se vocês quiserem lá buscar, é uma grande lição que nos mostra sobre a manjedoura, sobre o nascimento de Jesus.
e o que é muito belo para nós, né? E quando vamos falar, como vamos falar aqui, não vamos falar da manjedoura, olhando ali o aspecto dos 3 magos, né? Dos que estavam lá, do José, de Maria, né? Isso daí a gente já conhece, é uma outra palestra, uma outra questão, né? A gente vai falar hoje sobre buscar, hoje como Emmanuel buscou, que eu achei muito belo, a moral desta lição, né? Que é o início da manjedoura, aonde veio à terra o nosso grande mestre Jesus, em toda a sua simplicidade, em toda a sua humildade, em todo o seu amor, em todo o seu carinho, mostrando para nós que poderíamos estar vindo à terra em condições diversas, mas todos nós poderíamos alcançar aquilo que queiramos através do amor. Foi isso que ele sempre nos explicou. E eu vou até colocar aqui para nós, para que a gente possa, vou falar um pouquinho aqui, não vou ler toda a lição, vou explaná-la, mas vou só alguns tópicos que eu achei muito importantes sobre esta questão, que eu achei legal, eu tenho que ler, porque senão acho que se perde um pouco, né? Que quem sou eu para falar como Emmanuel, né? Então, Emmanuel é um espírito muito maravilhoso. E temos muitos livros de Emmanuel. A gente fica pesquisando, estudando, tem muitos livros pequenos de Emmanuel, né? Que, entre aspas, pequenos de tamanho, mas grandiosos de cultura espiritual, de aprendizado, de humildade, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. Lá vai. As comemorações de Natal conduzem o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-lhe sentir ainda o sabor de atualidade de seus divinos ensinamentos. Então, o que representa, né, esta grande manjedoura? Os ensinamentos de Jesus através da atualidade deste, porque a gente possa entender bem, né? Foi algo que aconteceu há 2021 anos atrás, né? E até hoje se faz atual, se faz presente a todos nós. Acredito eu que até na nossa visão que aqui nós nos encontramos, se transforme e seja mais natural para a gente que está agora, nesta época, do que até mesmo naquela época. Por quê? Jesus ali veio nos conduzir, veio nos trazer de uma forma simples o seu próprio nascimento. Um espírito maravilhoso e divino, que hoje a gente acha, né, que através dos estudos, né, científicos, né, que a gente vê a estrela cadente, né, que a estrela que cai, que é aquela estrela do céu, então, assim, a gente via como algo que estaria sendo anjos, né, mas a gente vê que foi o quê? Uma metamorfose que o planeta Terra esteve a viver. Para estarmos vivendo ou trazendo Jesus à Terra, como nos diz nosso irmão Bezerra de Menezes, ele teve que estar trazendo tirando a sua luz intensa que ele tinha, não a luz adquirida, mas até a luz intensa para não dar impacto, quase 1000 anos. Então, quer dizer, é um espírito de uma majestade, de uma luz tão grande, que se ele tivesse vindo à Terra de forma como ele estaria fazendo com que nós estivéssemos nos desfalecendo. Então, quer dizer, essa atualidade dos ensinamentos de Jesus está para nós. Jesus foi a corporificação da Boa Nova. Ele veio nos trazer a Boa Nova, mas ele foi o exemplo vivo desta Boa Nova. Ele foi o exemplo que nos trouxe para todos, ele nos trouxe como exemplo para todos nós a sua vivência, a sua vida. E a vida deste inteirinha, até no dia do seu nascimento, tinha um propósito. Afinal de contas, ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu numa simplicidade. Ele nasceu sem nada que seja terreno. Viveu ali, naquele instante, junto dos seus pais. E a gente sabe que mais para frente teve que até fugir, né? Os pais tiveram que fugir, né? Dos irmãos que queriam, Herodes, um infanticida, queria decapitá-lo, né? Porque sabiam que tinha vindo um homem. Mas não era o rei que muitas pessoas pensam na terra. Aquele rei que atribuía o que tinha, bens materiais. Não, é o rei majestoso do amor. E ele veio nos comprovando, porque assim,
ele veio exemplificar através do seu nascimento, naquele instante, mostrando o que deveria ou o que seria nossas vidas se fôssemos simples e humildes, se fôssemos realmente simples de coração. Porque, afinal de contas, era o Mestre Jesus. Ele poderia ter nascido em castelos, ele poderia ter nascido em ambientes ricos, ele poderia nascer em qualquer lugar que ele quisesse, mas não. Ele veio a mostrar-nos do que era necessário, o que não precisávamos da riqueza material para estarmos fazendo algo. Tanto é que a sua vida toda ele esteve andando sobre o caminho sem nenhum tipo de riqueza. Tanto é que Judas, não sei se vocês lembram disso, ele num momento chegou e disse: precisamos de algo financeiro, precisamos de dinheiro para que a gente possa sobreviver, porque como é que a gente vai fazer? Aí Jesus disse: vá, meu filho, façam, mas tome cuidado para que não seja você escravo da moeda, não se perca pelas moedas. Já estava, fazendo a previsão. Então ele foi ali e começou a angariar, o lado financeiro para que eles estivessem trabalhando, para que eles estivessem levando o amor de Jesus. E Jesus jamais interveio a favor deste. E é interessante aqui que ele fala também, Emmanuel, sobre 3 aspectos interessantes. Como eu disse, nada é por acaso. Jesus não veio na manjedoura simples, naquelas condições paupérrimas aos nossos olhos, mas uma condição tão linda e maravilhosa aos olhos de Deus, aos olhos dos irmãos, dos espíritos iluminados, assim como eles, que estavam nas esferas superiores. Ele veio para mostrar ao mundo esta beleza. E Emmanuel nos mostra com muita beleza em suas palavras. A manjedoura foi o caminho, a exemplificação, a verdade. O Calvário, por mais seja estranho, constitui a vida. A crucificação constitui a vida. Então aqui ele mostra que a manjedoura é o caminho. Não tem para onde estarmos fugindo. E aí, se vocês colocarem isso em pauta, a manjedoura foi o caminho, a exemplificação é a verdade, o cavalo constitui a vida, a gente vê, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só irão ao Pai se for por mim. E aí a gente entende que o primeiro estágio do ser humano é o nascimento. O primeiro estágio do crescimento do ser humano é a simplicidade. E o primeiro estágio do ser humano é a humildade. São as 2 características que estarão e nos alçarão a Deus. Se não formos humildes e se não formos simples, não conseguiremos alçar as outras condições em que temos em nossas vidas. Não conseguiremos alçar as outras bem-aventuranças. Por quê? Para nós sermos uma das primeiras bem-aventuranças é humildes. Mas, se nós não formos humildes, não poderemos ser resignados. Se não formos humildes, não poderemos ser mansos de coração. Se não formos humildes, não poderemos ser justos. Se não formos humildes, nós não poderemos ser misericordiosos. E não poderemos ser puros. E muito menos poderemos ser pacificadores. Como poderemos ser alguma coisa dentro dessas bem-aventuranças, se nós não formos realmente simples e humildes de coração? E a simplicidade constitui-se em nossas vidas em estarmos sendo leves, em estarmos sendo tranquilos, em estar sendo, na verdade, ainda irmãos não engessados, porque infelizmente nós somos ainda engessados, nós complicamos muitas coisas, nós complicamos as nossas vidas. Nós que estamos em casa, nós complicamos em casa, porque a nossa esposa, nosso esposo, ou a família, os filhos, dizem alguma coisa, nós, de vez a pacificar o que fazemos, nós carregamos o egoísmo, a vaidade, que está no próprio Evangelho, que são 2 vicissitudes que acabam com os nossos seres. Nós vemos isso nas religiões, como o próprio Emmanuel fala, em todas as religiões, o judaísmo, o islamismo, o catolicismo, o evangelismo, ele fala nessa lição, o próprio espiritismo. Nós vivemos tão engessado
nas nossas vidas, nós vivemos ainda tão complicados que quando o irmão vem a nós e diz algo de que provavelmente nos ofenda, nós se sentimos, inferiores a tudo. Nós temos que, na verdade, simplificar, sermos leves, como nos diz Paulo. Temos que carregar menos fardo para conseguirmos passar pelo deserto. Como carregaremos ou seremos peregrinos, porque nessa terra somos peregrinos, estamos só de passagem, se carregamos o peso, o fardo ainda, dos pesos das nossas próprias vicissitudes? Se não formos simples, isso mesmo dentro da própria casa espírita, sermos simples com os nossos amigos, as coisas têm que ser daquele jeito, daquela forma, daquele momento. Se o irmão sair um pouquinho, foi para um outro lado, uma coisinha que fez, nós já, não, mas não pode ser assim, tem que ser daquele outro jeito. Sejamos leves, sejamos simples, sejamos humildes. Sejamos humildes para os nossos semelhantes, e como diz o nosso próprio irmão Emmanuel, para sermos humildes não é necessário que estejamos sendo pobres financeiramente, que não tenhamos nada, ou que sejamos ricos, isso não é. A humildade é quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa, quando alguém nos judia, quando alguém fale de nós, abençoe. Abençoe. Abençoa o nosso irmão. Se a pessoa fala mal de nós, se ela nos critica, abençoa. Se fala ou se faz, como muitas pessoas dizem, fofocas, porque assim, se alguém falou mal de nós, e se nós ouvimos e guardamos isso para nós, faltou-nos humildade e simplicidade. Estamos carregando algo que não é leve, é pesado, é denso. E se nós fôssemos, e vamos usar realmente o mestre como exemplo vivo, o mestre, se ele estivesse se importando pelos que os outros dissessem ou diriam dele, ele não teria passado pela terra. Ele teria parado ali na manjedoura, no momento que quiseram decapitá-lo, no momento que disseram que ele não era realmente o Salvador. E até hoje ainda existem irmãos que duvidam que ele era realmente o Salvador, que ele era realmente o Espírito que estaria vindo à Terra salvar a todos os espíritos. Ou seja, ele se importou com isso? De forma alguma. Ele trouxe a humildade, e não tem outro jeito. Nós sabemos da verdade, da exemplificação, como diz aqui, a manjedoura foi o caminho, a exemplificação, a verdade. Mas não é a verdade que os outros dizem de mim, de nós. Não é a verdade que eu acho de mim. É a verdade da minha exemplificação, do que eu fizer. E não vai ser os outros que vão falar isso. Não vai ser eu, mas vai ser quando eu desencarnar e estiver do outro lado. Não temos como fugir desta verdade. Esta é a verdade. Não temos como fugir da verdade. Nós estamos preocupados com tanta coisa, estamos preocupados se a caneta está do lado direito, se a caneta está do lado esquerdo, se o celular está aqui, se o celular está ali. Claro, temos que ter disciplina, temos que levar tudo com seriedade. Não estou falando que temos que banalizar nada, mas temos que ser leves. Porque se estivermos densos, se estivermos pesados, se estivermos falando mal dos nossos semelhantes, isso, como já aprendemos na própria doutrina, volverá para nós. É o efeito natural da ação e reação. Lembra da Silvia, parando aqui um pouquinho para que a gente lembre? A Silvia, nas suas palestras, dizia: se você atacar uma bola de tênis na parede, você vai segurá-la, não é isso? Com calma, equilíbrio. Você dá um controle, não é isso? Se você pegar a bola de tênis com raiva, com peso, e atacá-la com força na parede, o que vai acontecer com ela? Ela vai voltar, provavelmente vai acertar no seu nariz, em algum lugar que você esteja. Vai te trazer dor. E é isso que acontece conosco. Nós estamos ainda tão preocupados porque os outros dizem, que os outros falam, que o que as pessoas vão pensar de nós, que acabamos esquecendo a exemplificação de Jesus. Ele passou pela terra e nunca se preocupou
do que falariam dele, do que diriam dele, ou que estariam falando sobre ele, pouco importa. Não é verdade? Segue-te tu, não é isso? O que importa é ti, segue-te tu. Segue-te. Por quê? Porque estamos realmente importando-nos muito com o externo, com as vicissitudes. E aí ele vem dizendo do Calvário. O Calvário constitui a vida. Por que o Calvário constitui a vida? Porque o sacrifício de Jesus trouxe a vida eterna. Mostrou-nos a vida verdadeira. Nós achamos de que ele poderia estar saindo da cruz, descendo da cruz, né? Saindo daquele lugar que estava, né? Criando exércitos de anjos, que seja, como muitas pessoas pensam. Esse era o propósito de Jesus? Não. O propósito de Jesus era o sacrifício, era a renúncia. Sabe por quê? Porque quando ele fez isso, ele se mostrou verdadeiramente forte. Porque os fortes não são aqueles que são fortes porque ganharam muito dinheiro, porque têm títulos, porque têm poderes, porque são donos. Não, de lugares. Forte é aquele que ama, forte é aquele que bem faz, forte é aquele que segue as bem-aventuranças, é humilde e simples de coração. Esses são fortes. Ou achamos que são fortes a Roma que esteve a cair, os poderosos senadores de Roma, os poderosos homens de guerra, eles foram esquecidos. Tanto é verdade que Públio Lentulus foi um senador, foi presidente. E ele só foi lembrado por causa do próprio Chico Xavier, por causa da psicografia, que aí ele veio mostrar. Só que ele não veio mostrar a sua força, do seu poder de embainhar a espada e destruir vidas. Ele veio mostrar no livro Há 2000 anos que ali ele fracassou, como senador romano em que ele destruiu cristãos. E ele só venceu quando há 50 anos depois, no livro Há 50 anos depois, com Sartório, ele esteve vivendo a condição de um escravo, em que ele esteve aprendendo a humildade e a simplicidade. E direi a vocês, ele era humilde e simples, e como diz Emmanuel, ser humilde e simples não significa que não devemos trabalhar, que não devemos aprender, que não devemos estudar. Tanto é que o Emmanuel, nesse livro Há 50 anos depois, como Sartório, dá um exemplo vivo disso. Era um grande estudioso, era um professor, deu aulas para os romanos, para as filhas do senhor dele, né? Então ele deu aulas de toda Roma, estudava ardentemente. Ser humilde é o que eu disse, é que eu não, Emmanuel disse, abençoa os seus semelhantes. Ser rico e pobre não te faz humilde, e nem se calar te faz humilde. Se você tem conhecimento e você não está levando esse conhecimento àqueles que têm e precisam de conhecimento, você não está sendo humilde. Você só está sendo omisso ao trabalho. Então, se temos em nossas mãos a possibilidade de ajudar, de levar aos nossos irmãos assistência, amparo, que o levemos, que o façamos. Que elevemos o amparo para aqueles irmãos que precisam. Porque essa é a finalidade que Jesus nos deixou. Ele não nos deixou aqui na terra para que temêssemos Ele, para que tenhamos medo dEle, mas que estivéssemos vivendo Ele, como Ele viveu, em seu Calvário, sacrifício, que nós estejamos vivendo o sacrifício que Ele viveu. Mas o nosso sacrifício não é o sacrifício de sermos crucificados na cruz, porque não aguentaríamos, sairíamos correndo com certeza, mas é o sacrifício contra as nossas próprias vicissitudes, de simplificar as nossas vidas, de sermos humildes, não nos preocuparmos com coisas que não estaremos resolvendo, não podemos resolver, as condições em que os outros irmãos não querem, mas abençoa. Abençoemos esses irmãos.
Levemos o auxílio necessário através das preces, porque não existe uma prece que esteja sendo, posso tirar? Que esteja sendo, na verdade, não tem uma prece que esteja sendo em vão. Toda prece tem um destino. Ela vai estar no universo, e do universo ela voltará até nós. No momento certo, no momento que merecermos, no momento que estivermos entendendo como Jesus no Calvário, seu sacrifício, em que estivermos nos sacrificando, lutando contra as nossas vicissitudes, enquanto estivermos amando os nossos irmãos como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas, como o princípio básico que Jesus nos deixou, para que estivéssemos iluminando as nossas vidas e a vida dos nossos próximos. E aqui ele vem e diz que sem o caminho nós não conseguiremos alcançar a verdade e o Calvário e a vida. Nós não conseguimos, porque o caminho é o início, a humildade é o início, a simplicidade é o início. Sem eles não seremos verdadeiros, sem eles não exemplificaremos, sem o caminho, sem o início, nós não exemplificaremos. Jesus nos deu a maior prova de humildade, que foi vir à terra, nu, pequenino, no coxo, onde ali estava para ser alimentado dos animais. Ele veio exemplificar, ele veio trazer a vida, ele veio trazer o amor para nós. E Emmanuel ainda diz que os povos modernos perderam a simplicidade cristã, como eu estava dizendo aqui agora, demorando no cipual das ilusões. E o que nos traz essa lembrança viva de Jesus, por mais que ainda tenhamos medo, tristeza, e não devemos carregar isso mais, ainda mais nós em condições como cristãos espíritas, é o Natal. Porque o Natal nos liberta, o Natal lembra de Jesus. Ah, mas no Natal nós bebemos, no Natal as pessoas bebem, no Natal as pessoas fazem isso, lembra tudo menos de Jesus. Existem muitas pessoas que lembram do Mestre. E não cabe a nós julgarmos os nossos semelhantes diante do que e como eles lembram. Só que cada um de nós lembra de uma forma, mas lembra. Pode até lembrar, Jesus. Foi um bom homem, mas nós lembramos. E cada ano que se passa, Jesus se faz presente a todos nós. Eu falei isso, eu e o Carlos falamos isso numa aula que a gente fez, exatamente sobre essa questão. Hoje em dia precisamos lembrar Jesus uma vez por ano. Chegar um momento em nossas vidas que Jesus será íntegro em nossas almas. Lembraremos de Jesus todos os dias da nossa vida. Lembraremos do Mestre, ajoelharemos para o Mestre todos os dias das nossas vidas. Estaremos vivendo o Mestre, porque se vivermos o Mestre Jesus, viveremos a Boa Nova. Viveremos o Evangelho. E o Evangelho se faz presente, atuante em nossos espíritos. A própria verdade, a própria vida, o próprio caminho, a própria verdade, a própria vida, ele está sendo lembrado a nós antes da chegada de Jesus na Terra. Antes de Jesus, na própria filosofia, em que muitos irmãos estudam aí, os nossos irmãos chineses, os nossos irmãos celtas, os nossos irmãos egípcios, eles já vivem e já dizem e já pregam o amor. Já pregam uma manifestação. Ainda em estado infantil de ser, mas já estão vivendo. E não é por acaso que estamos aqui. Não é por acaso que Jesus nos colocou. E nós estamos sobre a beleza e a maravilha daquilo que o próprio Mestre nos disse, que é o Consolador prometido. O Consolador de nosso Mestre Jesus, para que não estejamos ainda caindo sobre o cipual das ilusões. Que estejamos libertando-nos deste, e que estejamos encontrando nessa própria doutrina abertura. Queremos passar pela porta estreita ou pela porta larga? A porta larga das vicissitudes, a própria estreita é do sacrifício. Ela é do Calvário.
Se estivermos com facilidade em nossas vidas, agradeçamos a Deus por termos o que temos, mas não guardemos só para nós. Vamos dar àqueles que precisam. Enquanto não colocarmos em nossas mentes de que não precisamos de muito, nós não precisamos de excessos. Como dizia o nosso irmão José Só, se a gente tem uma casa que é 2, se tem um carro queremos 2, se tem uma esposa queremos 2, não é assim que ele falava, brincando? Nós sempre queremos mais ao lado financeiro, e nós podemos viver simples. A natureza vive simples, as aves cantam com alegria, o sol ilumina todo o nosso sistema solar, levando a cada irmão, a cada partícula, independente se ele ama, se ele não ama, se ele é mau, se ele é bom, ele vai e ilumina. Ele não está, de forma alguma, sendo predestinado para que ele esteja alimentando ou dando só para os maus ou para os bons. A vida que nosso Mestre Jesus nos diz é para todos. Essa simplicidade em que a natureza vive, nessa grande fonte maravilhosa divina que é de Jesus, como ele mesmo disse, quando ele estava, se não me engano, em Samaria, não é isso? Que a mulher ali está na fonte, buscando água para sedentar-se, e ali tinha pouca água, e o Mestre Jesus chega-se perto dela, os discípulos chegam e acham estranho a visão de Jesus se aproximando sozinho perto de uma única mulher, e ele diz de que a verdadeira água e a verdadeira fonte divina é eterna, a água que sedenta, a água que mata a sede do coração é o amor. É a verdadeira água que sedenta todas as criaturas e sedentarão todas as criaturas, porque ainda corporificados que o somos, mantendo o nosso corpo, ainda nos demoramos a essas vicissitudes e que precisamos carregar sobre nós alimentos pesados, bebidas alcoólicas, coisas tão materiais e densas que são necessárias, mas elas não podem fazer parte da nossa vaidade, do nosso egoísmo, e não podemos juntar isso com demasia, nos tornando egoístas, senão vamos viver igual o vovô do André Luiz, que olhava o barro, buscando lá, o barro, na verdade achando que era ouro. Vamos para esses lugares. E não sou eu que estou só falando, vamos lá para Kardec, no versículo 926, Livro dos Espíritos, capítulo, né? A sociedade, criando novas necessidades, não alimenta o número das aflições? Os vossos males estão na razão direta, factícias que vos criais, ou fictícias. Os vossos males estão na razão na razão direta das fictícias que vós criais. Os males estão nas coisas fictícias do mundo. Allan Kardec, o Espírito da Verdade estão aqui. As coisas fictícias. E as coisas fictícias nem sempre são materiais. Às vezes, algo que falamos ao nosso irmão, algo que dizemos a alguém, elas são fictícias. Elas causam dissabores, causam penumbras. Às vezes não para os nossos irmãos, mas para nós mesmos. Cautela, muita cautela para vivermos e entendermos. E é tão importante isso que a renovação da humildade, a própria palavra humildade, no latim vem de humus, terra, fertilidade, só se conduz através do amor. A fertilidade dos nossos espíritos só pode ser feita através do amor. Não podemos nos tornar férteis, não podemos nos tornar disseminadores da doutrina espírita ou dos preceitos de Jesus, se estivermos vivendo ainda uma terra seca, árida, né? Sem água, que eu acabei de dizer que é a fonte viva. Como podemos deixar sedentos, tirar a parte, desculpa, a falta de água. Como podemos deixar de matar a sede dos nossos irmãos se não estivermos vivendo esta grande verdade, a terra fértil? Por isso que Jesus, olhando aos momentos da terra, onde vivia secura, doença, onde muitos irmãos viviam guerra,
ele olhou e disse: eu vejo o campo, eu vejo fertilidade, porque ele foi o Espírito que trouxe a fertilidade à terra, e nenhum desses espíritos deixarão de viver, nenhum desses espíritos iluminados estarão de ser, nada mais nada menos, deixarão de ser os mensageiros de Jesus. Eles serão mensageiros de Jesus e levarão esta mensagem através de Bezerra, através de Paulo, através de outros espíritos mais. E nós temos que nos atentar, porque precisamos, como diz nosso próprio Emmanuel, termos abnegação e devotamento. Abnegação, né, Biel? Queria saber? Abnegação, negar, negar-se a si próprio, negar-se como Jesus o fez. Ele, imaginem, gente, ele vivia ao lado de espíritos crísticos, espíritos iluminados. Imaginemos, espíritos, vamos falar de pessoas que a gente conhece, Lívia, Célia, né? Espíritos grandes que estão ao lado dele, que se sacrificaram, foram os primeiros cristãos na época, que vivem ao lado dele. Se em nosso lar, como diz o Arthur Valadares, conhece aqui em nosso lar, vivemos aqui nessa colônia e vemos tanta beleza numa colônia que está tão próxima à terra, tão ainda apegada às coisas da matéria, imagina ao lado, aos momentos em que vivem esses espíritos de grandiosidade, de amor, o quanto eles têm de abundância, de amor, de paz entre os seus corações. Não na parte material, como a gente mesmo disse, na terra temos que ser simples e humildes, lá no plano espiritual, onde Jesus está, não necessita ouro, não necessita de nada que seja superficial, mas que seja simples, que seja humilde. Mas ele negou-se. Abnegação de Jesus, devotamento de Jesus, veio à terra para que estivéssemos fazendo o quê? Para que estivéssemos ouvindo. Veio uma manjedoura, como disse, veio um bebezinho simples, pequenino, né? Desprotegido, entre aspas, ali para estar levando, né? O caminho, a verdade e a vida. Só que, entendamos, foi perseguido em sua infância, não era o momento dele ir. Não aconteceu, não é por acaso. Tem uma finalidade. Ele sabia que o seu calvário seria aos 33 anos de idade, porque ele teria que deixar a terra a boa nova. Não tinha outra maneira. Tinha que viver, tinha que estar, e tinha que estar entre nós. E aqui, vou trazer para você do Espírito da Verdade de novo. É bonito, gente, essas coisas aqui, ó. O devotamento e a abnegação constitui uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana se define nessas duas palavras: abnegação e devotamento. É uma prece contínua. Porque se somos abnegados, se negamos a nós mesmos, se somos devotados, estamos sempre em prece. Se fazemos algo, se trabalhamos, como estávamos dizendo hoje, em qualquer lugar que seja, porque fora da caridade não há salvação, se estendermos ou arregaçarmos nossa manga verdadeiramente com humildade e simplicidade, estaremos alcançando o reino dos céus. Porque não adianta estarmos numa casa espírita, eu sou, 50 anos de presidente, eu sou diretor de não sei o quê, e daí? Pode representar muito, mas não pode representar, às vezes pode não representar nada. Não importa o cargo, mas importa o encargo. O que estamos a fazer, o que estamos a levar, o que estamos a agir. Tem pessoas que não estão sendo vistas aos olhos dos homens, mas estão sendo vistas aos olhos de Jesus. É tão interessante estarmos falando isso, de que abnegar-se, negar-se totalmente, como nos diz, é estarmos negando as nossas próprias inferioridades. Por isso que quando nos empenhamos na mediunidade, quando queremos evoluir na nossa mediunidade, quando queremos acrescentar sobre a nossa vida, a nossa mediunidade, nós temos que nos negarmos para que estejamos alcançando Jesus. Um caso claro sobre isso, nosso irmão Jacó, foi um dos diretores
da Casa da Federação Espírita, e quando ele desencarnou, ele viu que não era bem assim. Quem quer consultar melhormente, leia o livro Voltei. É isso? Vão lá que vocês vão ver. E ele vai dar uma exemplificação de trabalhadores abnegados e devotados. Ele foi recebido? Foi amparado? Foi. Mas a gente tem que ter esse devotamento profundo dentro dos nossos corações. A gente tem que viver realmente. E para negarmos, não podemos estar dentro dos lugares achando que somos melhores que os outros. Mas temos que dar oportunidades para todos viverem as mesmas condições que nós. Não importa o que sejamos e nem aonde estejamos. Jesus nunca esteve colocando placa na igreja em lugar nenhum. Ele veio trazer o amor. E o amor está em todos nós, nos bons e nos maus. Eu fiz até uma palestra sobre isso, os bons e os maus. Gente, não quero me estender muito mais, mas tem mais uma coisa. Além da simplicidade, da humildade, da abnegação, do devotamento, temos o alimento. Jesus nos trouxe o alimento espiritual. Jesus nos trouxe e mostrou que eu sou o pão. Que coisa mais simples, é o pão. Todo mundo come pão, em qualquer lugar do mundo é pão. Só que não faz dieta low carb, mas tirando esse pessoal, mas mesmo assim nos dias de folga eles comem o pãozinho, né? Então, todos comem o pão. E o pão é a vida. O pão é que alimenta. E porque ele diz isso, ele mostra através de exemplos. Ele não precisou nem falar, ele nasceu sem exemplo. Ele estava ali no coxo de animais, onde os animais se alimentavam. E a cidade que ele nasceu foi Belém, Bethlehem, né? Que se chama Bethlehem. Que na verdade, em hebraico, se chama a casa do pão. Nada é por acaso. O que colocamos para dentro da nossa boca é importantíssimo. Comemos alimento estragado? Comemos. Vencido muito tempo? Não. Pegamos tomate estragado e a gente coloca na boca? Não. Por que então nos alimentamos do alimento espiritual estragado? Se nós formos ver nas redes sociais os seguidores das pessoas que mais seguem as redes sociais, são, se a gente for olhar os seguidores, ou seja, do canal, estaremos abismados. O que são aqueles que mais seguem? O que eles mais seguem, o que eles mais veem, o que eles mais buscam dentro do alimento. O que estamos nos alimentando? Nós mesmos espíritas, quando temos a oportunidade de estar fazendo uma palestra, fazendo um passo, assistindo uma reunião, nós às vezes estamos recebendo o pão. O pão. A espiritualidade coloca assim o pão à nossa frente. Nós fazemos assim, viramos o rosto para eles. Quando nos desconcentramos, quando dentro da casa espírita fazemos fofoca, quando falamos mal do nosso irmão, quando não temos paciência, quando não temos simplicidade, quando não temos humildade, quando nos preocupamos ou nos engessamos, achando de que eu preciso fazer desta forma, se eu fizer um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, eu estou estragando o trabalho, estou estragando a casa todinha. Então nós temos que olhar isso com muita propriedade, porque estamos nos alimentando. Aí temos a oportunidade de estarmos falando sobre a incorporação dos espíritos. Temos a oportunidade de falarmos sobre a palestra espírita. O que vamos fazer? Vamos acusar nosso irmão, vamos falar sobre política, vamos estar trazendo pensamentos negativos. O que estamos fazendo? Jesus nos disse: o que dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo com o nosso pão, nosso alimento, em que temos na espiritualidade, o alimento espiritual? Esse é o verdadeiro alimento. Está lá em nosso lar, nosso irmão Lísias falando sobre isso para nosso irmão André Luiz, mostrando lá no último capítulo, falando para ele que nós temos que viver o amor de Cristo, tomarmos cuidado com o que estamos a colocar
ao deixar a sair das nossas bocas, porque isso pode nos trazer benfeitorias, como pode trazer também momentos de negatividade. Então que estejamos atentos, com muito cuidado, para estarmos realmente nos alimentando, estarmos seguindo esses preceitos da manjedoura. A manjedoura, que é a simplicidade, que é a humildade, que é a abnegação, que é o devotamento, e que é o pão material, e que é o pão espiritual. Se estivermos vivendo e entendendo no início a manjedoura, uma das leituras mais lindas, né? Uma das mais lindas, não tem muitas lindas também, mas muito linda, é sobre isso, o início da vida, o devotamento de Jesus, de vir simples, naquela manjedoura simples, trazendo a simplicidade em seu coração. Gente, é isso que eu queria deixar para vocês. Essa palestra, vocês podem procurar capítulo 70, no Coletâneas do Além. Eu falei desta forma, vocês podem falar de outra. Podem ver de um outro prisma, de uma outra vertente, uma outra. É por isso que devemos nos evangelizar, por isso que devemos estudar, por isso que devemos nos agrupar em estudos, não é? Porque nós queremos sempre viver como? Junto com pessoas que gostamos, junto com pessoas que amamos, junto com aquele mesmo grupo em que concorda com as nossas ideias. Discordou da gente, pronto, já não faz parte da nossa vida. Se queremos facilidade, então o que estamos fazendo aqui na Terra? Nós viemos para sacrificar-se, nós viemos para termos pessoas difíceis na nossa frente e sabermos lidar com ela. Abençoa esses irmãos, ou melhor, que esses irmãos também possam abençoar a nós, porque quem sabe também não estamos ofendendo, humilhando. Só que o que temos que levar, principalmente o que meu pai sempre dizia, o silêncio, estava escrito na frase, o silêncio é uma prece. Ele falou, tira o acento do é. O silêncio e uma prece. Silenciemos, não revidemos, abençoe. Não queremos saber de fofoca, afaste essas fofocas de nós. Eu não quero saber disso, não é necessário para mim. Passe pelos filtros que vocês já conhecem. É necessário ouvir? É necessário realmente? Todos nós temos defeitos. Por que alimentarmos de forma negativa? Não tem necessidade, gente. É isso aí, gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Desculpa, acho que eu até passei um pouquinho do tempo. Mas que Deus abençoe, que Jesus ilumine a todos vós. Emmanuel, Allan Kardec, Arthur Valadares, Livro dos Espíritos. É aqui que está constituído essa palestra, tá? Não são palestras, não sou José Sola, preciso estudar muito. José Sola sempre nos dizia que devemos estudar sempre para estarmos sempre sabendo tudo na hora que necessitados estivermos fazendo uma palestra que façamos. Só que é necessário que estudemos todos os dias, assim como mudemos todos os dias. Não esperemos só o Natal, mudemos nossa vida sempre, mudemos nossa vida para melhor, vivamos Jesus todos os dias. Agradecemos o pão material, o pão espiritual, agradecemos tudo que esteja em nossas vidas. Agradeça o alimento, antes de se levantar, prece, antes de deitar, prece, antes de alimentar-se, prece, oração, orai e vigiai. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado.